Olá, salve Maria Santíssima e louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre será louvado. Eu sou a Viviane Ribeiro e este é o nosso canal A Hora Católica. Seja sempre muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, considere deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Hoje a gente vai falar da pequena Indi Gregory. Infelizmente um caso muito triste, mas que tem a ver com a Igreja Católica. Vamos entender tudo? Vou resumir de forma bem resumida este vídeo para que você compreenda de forma mais rápida e prática tudo o que aconteceu aí com a Indi Gregory. Após a vinheta, eu espero que você fique comigo até o final para que você então entenda em que pé está a nossa vida, em que pé está a situação mundial e em que pé anda toda a maldade humana e toda a vontade de ser Deus. Onde está aí Deus nessa história? Lá em cima e aqui embaixo, um bando de gente achando que tem o direito de decidir sobre a vida e morte de alguma pessoa. Na verdade, eles acham e sim, eles decidem através do poder que eles têm, da caneta, da interferência e do julgamento. Roda a vinheta. A pequena Indi Gregory nasceu com uma doença rara, grave e incurável diante da medicina, diante dos médicos. Porém, nós cristãos católicos, nós cristãos que acreditamos em Deus, sabemos que para Ele não existe essa de impossível. Para Ele, nada é impossível. E sabemos também que nosso Deus ainda faz milagres. Acontece que os britânicos não pensaram assim. Os juízes simplesmente sentenciaram aquela pequena à morte quando decidiram, ainda contra a vontade dos pais, ainda contra os apelos dos pais e demais pessoas, ainda mesmo os pais recorrendo àquela decisão, decidiram desligar os aparelhos da pequena Indi, fazendo com que ela morresse em seguida. Acontece que o Papa Francisco, ele pediu a cidadania, pediu para a Itália a cidadania da pequena Indi, para que ela fosse transferida para o hospital de lá e fosse tratada. O Papa garantiu todo o tratamento dela, tudo já estava pronto esperando a criança chegar. E isso ficou claro depois que a Itália acatou o pedido, deu a cidadania para a menina, porém, o que aconteceu? A Inglaterra negou a transferência da criança, alegando que não era necessário, porque não tinha jeito, porque ela ia morrer, porque o sofrimento era maior, enfim. Tiraram a possibilidade da pequena Indi sobreviver. Na verdade, nós, católicos, nós não somos a favor da eutanásia. Inclusive, se você pegar o seu catecismo aí da Igreja Católica, lá no número 2279, você vai ler exatamente assim. Olha o que diz. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Ou seja, ela poderia morrer sim, porém, enquanto há vida, e ponto final. Se existe uma forma dela estar ainda viva, essa forma precisa ser mantida. Não pode ser simplesmente interrompida. E continua assim, ó. O emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos moribundo, ainda que com risco de abreviar os seus dias, vai prestando atenção, pode ser moralmente conforme a dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim, nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Você entendeu isso aí?
Os cuidados paliativos, ou seja, os aparelhos que mantinham a pequena Indy viva, constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por esta razão, devem ser encorajados. Então, nós somos contrários à eutanásia, que foi o que aconteceu com a pequena Indy. A Itália concedeu a cidadania, o hospital estava pronto para recebê-la, todo o tratamento já estava garantido pelo Papa Francisco, pelo Vaticano, e eles simplesmente negaram a transferência da criança. Eles não aceitaram que ela tivesse uma chance fora daquele país. Eles sentenciaram, sim, a morte da pequena Indy. Desligaram os aparelhos. No dia seguinte, ela ainda estava viva e depois veio a falecer. O que eu quero dizer com toda essa... Toda não. Na verdade, isso é um resumo do que aconteceu aí com a pequena. O que eu quero dizer com isso? A sentença de morte está sendo dada por pessoas, por seres humanos. A Bíblia fala, a palavra de Nosso Senhor fala que só Ele tem direito a fazer isso, a dar e tirar a vida. Tá, mas isso é novidade? É novidade para alguns, mas isso sempre aconteceu. Só que hoje nós vemos as coisas mais claras. Se não houvesse uma outra alternativa, a gente poderia imaginar uma história na cabeça a fim de engolir aquela situação. Porém, a pequena tinha opção. O hospital estava esperando a transferência dela. Já estava tudo pronto. Os pais iriam para lá também. O tratamento estava garantido até que Deus decidisse por levá-la com ele ou fazer o milagre. Mas isso não foi, essa oportunidade não foi dada àquela pequena criança. Nós vemos as pessoas sentenciando as outras a mortes, mortes graves, mortes infundadas, todos os dias. O caso da Indy foi mais um, talvez mais um dos conhecidos, porque isso acontece todos os dias, com a morte precoce, a retirada ilegal de órgãos, a sentença de morte dada pelos médicos a pacientes que têm sim chance de sobreviver, mas estão ali ocupando um leito, ocupando uma vaga. E também nós precisamos falar da questão política de toda essa situação. Um país quer ajudar, o outro não quer aceitar e assim vive. É por isso que eu sempre falo que mesmo que você não goste de política, claro, todos têm o direito de não gostar. Eu, por exemplo, gosto de me inteirar sobre todas as coisas que acontecem. Eu me posiciono diante da política, eu tenho o meu pensamento em relação à política e os partidos. Agora, eu nunca vou estar me candidatando a nada e tudo, porque eu gosto de entender, e é isso que eu sempre falo. Mesmo que você odeie a política, você precisa entender o que está acontecendo para que você não se surpreenda com certas atitudes, certas situações que a gente tem visto todos os dias na frente e debaixo do nosso nariz. O que fizeram com essa menina foi um crime gravíssimo. Sem dó nem piedade. Ali, o que você viu? Mais uma sentenciada à morte. E o caso da pequena Indy foi um desses que não deu certo. Se ela tem uma opção de vida, por que não dar a ela esta opção? Foi retirado dela cruamente, sem piedade, a possibilidade dela sobreviver. Mas, enfim, devemos saber que tudo é permissão de Deus. E o que precisamos fazer é rezar pela alma dessa pequena Indy, assim como pela vida tirada de tantas crianças neste país, de formas tão brutais. Rezemos pelas crianças inocentes, pelos idosos, pelas pessoas em si inocentes, que o Hamas simplesmente
faz atrocidades com elas. Veja, você precisa entender que o mundo jaz do maligno. Isso é antigo? É antigo. Todo mundo já ouviu? Todo mundo já ouviu. Mas as pessoas têm vivido como se isso não fosse uma realidade. Nós não vivemos no céu. Nós vivemos num mundo cruel, onde médicos sentenciam os seus pacientes de todas as idades à morte, muitas vezes por dinheiro, motivados por dinheiro, motivados por política, motivados por ganância, motivados por pura maldade. É mais um leito para ser desocupado. Esse caso repercutiu aí pelo mundo inteiro, mas não podemos nos esquecer, nós precisamos nos lembrar que muitos casos como o desta pequena, desse anjo, têm acontecido, sempre aconteceram, estão acontecendo neste momento. E muitas vezes, obviamente, a mídia não fala, a gente não fica sabendo. Esse caso, por ser um caso envolvendo o Papa, o Vaticano, a cidadania concedida, né, a menina e seus pais, veio a público, veio à tona e tudo, mas pobre dessas pessoas quando chegar o momento deles de prestar as suas contas a Deus. Rezemos uma Ave Maria pela vida dessa criança que foi retirada, na verdade, de seus pais, do seio da família, que foi tirada da possibilidade de permanecer viva. Vamos rezar pela alma dela agora. Também de todas as crianças que estão morrendo na guerra, todas as crianças que estão morrendo na nossa cidade, nos nossos hospitais. Quantas pessoas morrem perto da gente por crueldade, por maldade, e às vezes a gente nem fica sabendo, e muitas das vezes crianças. Olha, esse vídeo eu fiz tão espontâneo, mas tão triste. Então perdoe se ele não ficou assim tão como você de repente esperava, mas isso me machucou muito, porque além da gente saber, quer dizer, apesar de sabermos que isso acontece constantemente, quando você vê o rostinho dela, o olhinho aberto, ela tá viva. E um juiz simplesmente diz que não adianta transferência. Quem é ele, que eu costumo dizer, né, na fila do pão para decidir isso? O que a gente vê hoje em dia? O homem está sentenciando as pessoas, a vida ou a morte. Estão decidindo quem vive ou quem morre. Sim, Deus pode operar, claro. Mas não podemos esquecer que a permissão de Deus, ela existe. Só um minuto. Passou aí o caminhão. A sentença é dada e ela é cumprida. Se Deus interferir, ok, ele permanece sendo Deus. Se ele não interferir, ele deu essa permissão e permanece Deus. Porém, é lamentável que nós, nos dias de hoje, presenciemos coisas desse tipo. Crianças sendo sentenciadas à morte, simplesmente por ego, por ganância, por dinheiro, por, sei lá, porque tantas coisas aí que eu gostaria de falar aqui, mas não posso. Bom, rezemos pela alma da pequena Indy Gregory, que apesar de todos os esforços de seus pais, todo o desespero de seus pais, todos os pedidos, apesar do recurso, não foi atendido. Ela estava lutando pela vida depois que foi tirado os aparelhos dela. Ela lutou pela vida, ela continuou viva. E depois descansou nos braços do pai. Bom, gente, o vídeo de hoje, como eu disse, não saiu como eu gostaria. Eu simplesmente falei que eu estava com vontade de falar. Muitas coisas estão ainda engasgadas, porque infelizmente aqui na plataforma a gente não pode falar muitas coisas, senão o canal ele é derrubado. E o que acontece? Eu perco o vínculo que eu tenho com vocês. Até tudo recomeçar, vocês me encontrarem de novo, a gente ter de novo aquele feedback que a gente tem,
demora, custa, e não é isso que eu quero. Então a gente aqui, infelizmente, a gente tem, como você sabe, que poupar, segurar um pouco a língua para a gente não falar coisas que vai sim nos prejudicar aqui na plataforma. Significa que a gente tem que fechar os olhos? Claro que não. Significa que a gente tem que ter cuidado somente com o que fala. O caso da Indy, eu gostaria de ter gravado quando estava acontecendo, que foi lá para a semana passada. Mas eu não estava preparada ainda para falar desse caso, porque eu estava acompanhando e isso me chocou de uma forma tão profunda. E aí eu penso logo nos meus sobrinhos, penso logo nas crianças que estão nesse momento passando por isso e ninguém sabe. Pobres, inocentes crianças, anjos, sentenciados à morte pelo poder da caneta. Eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez que você reze pela alma da pequena Indy e de todos os pequenos que no momento de agora estão morrendo aí nas mãos de pessoas tão cruéis. Seja na guerra, seja nos hospitais, seja dentro da própria casa. Eu tenho certeza que Deus acolhe a alma de todas as crianças em seus braços, em seu descanso eterno. Junto com o Pai, elas já não choram mais, elas não sentem mais dor. E é isso que nos mantém firmes e fortes, na certeza que Deus acolhe esses anjos, porque Deus é misericordioso e Deus as ama profundamente.